E se eu te dissesse que é possível multiplicar sua renda em tempo recorde, mesmo sem trabalhar mais horas, simplesmente aplicando uma lei espiritual pouco conhecida? Talvez isso soe incrível para você, ou até impossível, porque crescemos acreditando que mais trabalho significa mais dinheiro. Mas hoje, você descobrirá algo completamente diferente. A verdadeira chave para a multiplicação rápida não está em trabalhar mais duro, mas em colocar Deus em primeiro lugar de forma clara e decisiva. Sim, o que você ouvirá aqui pode parecer estranho, mas pessoas reais como Abraão, Salomão e até o ator Chris Pratt experimentaram isso claramente em suas vidas, provando que essa lei divina ainda está ativa hoje. Fique comigo, porque o que você verá a seguir lhe dará um método exato para ativar essa multiplicação rápida de renda a partir de hoje. Não se esqueça de se inscrever agora mesmo, ativar o sininho e prestar atenção até o final, porque o quinto passo que revelarei mais tarde mudará radicalmente como você entende suas finanças, e eu garanto, vai te surpreender. Quando falamos de riqueza sobrenatural, a maioria das pessoas pensa imediatamente em milionários modernos, mas muito poucos se lembram de Salomão, que até hoje ainda é reconhecido como o homem mais rico que já existiu em toda a história da humanidade. Mas você sabe o que Salomão fez para alcançar tal abundância? Ele simplesmente colocou Deus em primeiro lugar em uma decisão-chave, ativando assim uma multiplicação imediata e extraordinária de todas as suas riquezas. Quando Deus perguntou a Salomão o que ele desejava, ele não pediu dinheiro, nem fama, nem mesmo poder. Pelo contrário, ele escolheu sabedoria para guiar corretamente o povo de Deus, como contado em 1 Reis 3:9. Essa decisão revelou algo crucial sobre seu coração. Ele colocou Deus e seu propósito acima de qualquer benefício pessoal. E foi precisamente esse ato que desbloqueou uma prosperidade sobrenatural em todas as áreas de sua vida. Algo semelhante ocorreu com Abraão quando ele estava disposto a entregar seu único filho, Isaque. Abraão colocou Deus em primeiro lugar e recebeu uma prosperidade tão grande que ainda hoje é lembrado como o pai de nações inteiras. O mesmo aconteceu com Moisés, que abandonou a riqueza e o poder do Império Egípcio e acabou experimentando milagres que poucos poderiam sequer imaginar. E se esses exemplos bíblicos parecem distantes, deixe-me mostrar como este princípio ainda está funcionando hoje. Você talvez conheça o famoso ator Chris Pratt, uma estrela de Hollywood conhecida por filmes como Jurassic World e Guardiões da Galáxia. Ele tem sido muito claro ao afirmar publicamente que sua prosperidade, estabilidade e sucesso financeiro se devem unicamente ao fato de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Pratt explica que cada decisão financeira e profissional que ele toma é guiada por princípios bíblicos e que nunca lhe faltou nada. Pelo contrário, sua renda se multiplicou rapidamente nos últimos anos. É simples assim. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um ato religioso ou espiritual, é uma estratégia real, prática e eficaz para a multiplicação financeira. Isso gera em você uma mentalidade capaz de ver oportunidades onde outros não veem, fazendo sua renda crescer sem a necessidade de perseguir obsessivamente o dinheiro. E o mais incrível é que isso pode acontecer em tempo recorde. Agora, antes de continuarmos, eu adoraria saber de onde você está assistindo a este vídeo. Escreva aqui embaixo nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. E preste atenção, porque este vídeo mostrará princípios muito poderosos, mas em nosso livro 10 Segredos Bíblicos para a Liberdade e Prosperidade Financeira, você descobrirá a chave final para levar tudo o que aprender hoje a outro nível. Você pode encontrar o link fixado aqui nos comentários. Lembre-se disto:
Colocar Deus em primeiro lugar não é um sacrifício, é um investimento seguro que sempre traz multiplicação sobrenatural. O que você está prestes a descobrir hoje pode ser exatamente o que você estava procurando para transformar sua renda de forma rápida e permanente. Muitas pessoas associam a prosperidade unicamente a dinheiro, propriedades ou a um carro bonito. Mas existe outro nível de riqueza que poucos entendem: a prosperidade invisível. Moisés vivia cercado de luxo e riquezas no Egito, e ainda assim decidiu renunciar a tudo isso por algo maior. O que Moisés viu que os outros não podiam ver? Ele escolheu uma prosperidade espiritual que não era apenas invisível, mas também muito mais poderosa e duradoura. A Bíblia diz claramente em Hebreus 11:26 que Moisés preferiu o sofrimento com o povo de Deus a desfrutar temporariamente das riquezas do Egito, porque tinha os olhos fixos na recompensa. E é exatamente assim que a verdadeira prosperidade funciona. Ela não começa com o que você vê, mas com o que Deus promete. Ao colocar Deus em primeiro lugar, Moisés ativou uma provisão sobrenatural muito mais poderosa do que a de qualquer império. Pense na sua vida agora mesmo. Você provavelmente conheceu pessoas que, embora trabalhem sem parar, ainda sentem que nunca é o suficiente, que nunca alcançam a tão desejada liberdade econômica. No entanto, outras pessoas parecem viver em paz, com resultados surpreendentes, sem se obcecarem em acumular bens materiais. Qual é a diferença entre elas? A resposta está na decisão diária de colocar Deus em primeiro lugar. Hoje, estamos cercados de tentações financeiras, investimentos rápidos, negócios digitais, criptomoedas. E não é errado aproveitar essas oportunidades, mas a chave é de onde você toma essas decisões. Se você primeiro buscar a orientação e a direção de Deus, será capaz de detectar oportunidades invisíveis para a maioria, exatamente como Moisés fez. Quando a direção de Deus guia sua vida financeira, você inevitavelmente prosperará. É por isso que quero te desafiar hoje a fazer o mesmo que Moisés fez. Pare de perseguir apenas o que seus olhos podem ver e comece a focar nas oportunidades espirituais que Deus reservou para você. Coloque-o em primeiro lugar em cada decisão e prepare-se para descobrir que a verdadeira prosperidade começa no coração e sempre acaba se manifestando claramente em sua vida material. Uma das histórias mais impactantes sobre a verdadeira prosperidade e a multiplicação financeira na Bíblia é, sem dúvida, a de Abraão. Imagine isto por um momento: Abraão, após esperar por décadas por seu único filho, Isaque, recebe a ordem divina de oferecê-lo em sacrifício, como contado em Gênesis 22. Você sabe o que Abraão fez? Embora isso significasse abrir mão do que ele mais amava, ele decidiu obedecer e colocar Deus em primeiro lugar. Você pode se perguntar: o que isso tem a ver com a multiplicação financeira rápida em sua vida? Muito mais do que você pode imaginar. A chave aqui é entender que Abraão não estava simplesmente abrindo mão de seu filho, ele estava demonstrando claramente quem ocupava o primeiro lugar em seu coração. E foi precisamente essa decisão que abriu as portas para que Abraão se tornasse um dos homens mais prósperos e abençoados da história. Você já ouviu falar da Chick-fil-A? Esta rede de restaurantes americana superou grandes concorrentes internacionais, apesar de fechar todos os domingos para honrar a Deus. A razão de seu sucesso rápido e constante não é coincidência. Eles decidiram desde o início colocar Deus claramente em primeiro lugar. Seu fundador, Truett Cathy, afirmou em várias ocasiões que sua prosperidade se devia ao respeito aos princípios bíblicos acima do lucro imediato. Talvez,
neste exato momento, Deus também esteja te pedindo para abrir mão de algo que você ama ou em que confia mais do que nele. Pode ser uma segurança financeira, um negócio ou até mesmo um sonho pessoal. Abraão não entendia completamente o que ia acontecer, mas confiou em Deus completamente, entregando Isaque sem condições ou desculpas. E essa confiança absoluta foi o que ativou uma multiplicação imediata de bênçãos sobre ele e todos os seus descendentes. Você consegue identificar qual é o seu Isaque hoje? O que é aquilo que você sente que, se entregar a Deus, perderá tudo? Deixe-me te dizer algo poderoso: Deus não quer te tirar nada, mas multiplicar abundantemente o que você tem. O segredo é entender que a verdadeira prosperidade vem quando Deus ocupa claramente o primeiro lugar em suas decisões e em sua vida econômica. Abraão não apenas recebeu Isaque de volta, mas Deus multiplicou tudo o que ele tinha de forma rápida e impressionante. Gênesis 22:17 diz claramente que Deus multiplicou sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da beira do mar. O que parecia uma perda, Deus transformou em abundância sobrenatural. Este princípio não mudou. O que você entrega a Deus sempre se torna uma semente de multiplicação. Cada vez que você escolhe colocá-lo em primeiro lugar em uma decisão financeira importante, você não apenas experimenta a paz imediata, mas começa a viver a multiplicação e abundância em cada área da sua vida. Imagine como sua vida mudaria se você aplicasse este princípio hoje. Assim como Abraão, sua decisão pode mudar sua história financeira para sempre. Coloque Deus em primeiro lugar, confie completamente e prepare-se, porque a multiplicação rápida e sobrenatural que Abraão experimentou também está disponível para você agora mesmo. Você sabe por que muitos cristãos ainda não experimentam a multiplicação financeira em suas vidas? Porque, embora acreditem em Deus, eles se esquecem de ativar diariamente um princípio espiritual-chave: a multiplicação divina. Isso não é novo, mas muitas vezes passa despercebido. Na famosa história de Jesus multiplicando os pães e os peixes em Lucas 9:16-17, vemos claramente como colocar Deus em primeiro lugar, mesmo com o que parece pouco, ativa milagres de multiplicação sobrenatural. Jesus pegou apenas 5 pães e 2 peixes, uma pequena provisão que parecia insignificante, ofereceu-a ao Pai em oração, e algo incrível aconteceu: ele alimentou mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrou. Você sabe o que isso significa para as suas finanças? Que Deus pode fazer exatamente o mesmo com você se você lhe entregar o que tem agora mesmo, por menor que pareça. Existe um livro muito inspirador chamado A Oração de Jabes, de Bruce Wilkinson, que explica claramente como pedir a Deus por expansão e multiplicação em cada área da vida. Jabes pediu com fé simples para que Deus expandisse suas fronteiras, e Deus não apenas respondeu, mas lhe concedeu muito mais do que o esperado, como contado em 1 Crônicas 4:10. E este mesmo princípio está disponível para você hoje, especialmente em suas finanças. É importante entender que multiplicar a renda não depende necessariamente de um esforço físico adicional, mas da ativação espiritual correta. Quando você ora cada dia, entregando o que tem a Deus, Ele multiplica sobrenaturalmente seus recursos, criando oportunidades financeiras rápidas e inesperadas. Isso pode vir na forma de ideias inovadoras, oportunidades repentinas ou até mesmo bênçãos diretas. Uma amiga me contou recentemente que aplicou este ensinamento. Ela orava diariamente pela multiplicação em seu pequeno negócio de confeitaria, acreditando plenamente no que Deus faria. Surpreendentemente, em menos de um mês,
Ela começou a receber pedidos de grandes empresas e para eventos importantes, sem sequer ter feito publicidade adicional. Foi uma multiplicação financeira real e tangível que mudou completamente sua situação econômica. Agora eu te pergunto, o que você tem em suas mãos hoje que poderia entregar a Deus para que Ele multiplique? Pode ser seu salário, um pequeno negócio, uma ideia ou até mesmo seu tempo. Seja o que for, coloque-o diante de Deus a cada dia em oração e prepare-se, porque a multiplicação divina começará a se manifestar poderosamente em sua vida financeira, e os resultados serão rápidos e surpreendentes. Lembre-se sempre de que, embora seja um princípio esquecido por muitos, a multiplicação divina ainda está ativa para todos que decidem colocar Deus em primeiro lugar. Hoje, você pode ativá-la e começar a viver a prosperidade que Deus prometeu para aqueles que creem nele acima de tudo. Sabemos que a vida tem seus desafios, e é por isso que queremos te ajudar em oração. Se neste momento você está enfrentando alguma dificuldade financeira específica ou alguma situação complicada em outra área da sua vida, conte-nos nos comentários qual é o seu pedido de oração. Estaremos orando especificamente por você, crendo juntos que Deus pode transformar sua realidade e multiplicar as bênçãos em todas as áreas da sua vida. Um dos maiores e mais comuns erros que bloqueia completamente a multiplicação financeira é colocar o dinheiro acima de Deus. Você pode pensar, mas eu nunca faria isso. No entanto, muitas vezes acontece sem que percebamos, sempre que deixamos nossas preocupações financeiras controlarem nossas decisões ou quando priorizamos um ganho imediato sobre nossos princípios espirituais. Mateus 6:24 diz claramente: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso significa algo muito importante. Cada vez que você dá prioridade absoluta ao dinheiro, está automaticamente deslocando Deus de sua posição em sua vida, limitando assim sua capacidade de experimentar a multiplicação divina rápida e sobrenatural. Um exemplo claro que vimos recentemente foi em pessoas que apostaram obsessivamente em criptomoedas e outros investimentos digitais, buscando ganhos rápidos sem buscar a direção espiritual adequada. Muitos deles perderam grandes quantias em tempo recorde, não porque o mercado estivesse ruim, mas porque suas decisões estavam completamente desconectadas da orientação de Deus. Lembre-se disto: o dinheiro nunca deve ocupar o lugar central em sua vida. Em vez disso, deve ser uma ferramenta poderosa em suas mãos para cumprir um propósito espiritual maior. Quando Deus está acima do seu dinheiro, você ativa automaticamente princípios espirituais que permitem que sua economia se multiplique mais rápido do que você jamais imaginou. Hoje, quero te desafiar a identificar se em algum momento, consciente ou inconscientemente, você colocou sua confiança no dinheiro antes de Deus. Se a resposta for sim, a solução é simples, mas poderosa. Corrija esse erro imediatamente e diga claramente a Deus que Ele é sua prioridade absoluta, especialmente em suas decisões financeiras. Garanto-lhe que, ao fazer este simples ajuste espiritual, você começará a experimentar uma paz financeira incomparável e resultados rápidos e surpreendentes em sua economia. A multiplicação divina sempre ocorre quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar, especialmente sobre suas finanças. E para selar este compromisso poderoso com Deus, escreva agora nos comentários esta breve, mas poderosa declaração de fé: Deus é o primeiro em minhas finanças, e eu vejo a multiplicação sobrenatural. Ao fazer isso, você está dando um passo concreto que ativará essa realidade em sua vida, transformando rapidamente sua situação financeira.
Imagine por um momento como seria sua vida se sua renda se multiplicasse sem que você precisasse se esforçar mais, sem horas extras e sem sentir que sempre tem que sacrificar mais tempo com sua família. Parece impossível? Bem, deixe-me te dizer algo poderoso. Quando você opera sob a economia do céu, isso se torna não apenas possível, mas completamente normal. A Bíblia diz claramente em 2 Coríntios 9, 10, 11 que Deus é quem supre a semente ao semeador e multiplica abundantemente cada semente dada em fé. Isso significa que, mesmo que você semeie algo pequeno em suas finanças, Deus pode transformá-lo em algo grande. Você não precisa de mais esforço aqui, apenas de uma ação espiritual específica. Confiar completamente e colocar Deus em primeiro lugar. Você certamente já ouviu histórias recentes sobre empreendedores digitais ou influenciadores cristãos que prosperaram rapidamente sem necessariamente trabalhar mais. A diferença é que eles aplicaram esses princípios espirituais diariamente. Eles colocaram Deus em primeiro lugar, semearam pequenas sementes em fé, e Deus multiplicou seus resultados além do imaginável e em muito pouco tempo. A chave prática está aqui: você não precisa adicionar mais trabalho à sua rotina, mas adicionar mais fé e confiança às suas ações financeiras diárias. Algo tão simples como entregar diariamente seu dia financeiro a Deus em oração ativa imediatamente a economia sobrenatural, que opera com regras completamente diferentes das do mundo. Lembre-se sempre disto: Deus não depende do seu esforço para te abençoar, ele depende da sua fé e obediência. É por isso que hoje quero te convidar a começar a viver sob este princípio espiritual agora mesmo para experimentar uma multiplicação rápida e real em sua vida econômica. Não espere resultados lógicos, porque o que Deus faz sempre supera qualquer expectativa humana. Prepare-se, porque quando você ativar esta economia do céu com fé, estará abrindo portas que ninguém mais pode abrir. A multiplicação financeira sobrenatural se tornará parte diária da sua vida, não por esforço, mas simplesmente porque você aprendeu a confiar plenamente naquele que pode verdadeiramente multiplicar tudo que você coloca em suas mãos. Às vezes você sente que faz tudo certo, trabalha duro, tenta economizar, mas as portas simplesmente não se abrem como você esperava. Isso soa familiar? Se sim, tenho uma notícia poderosa para você. Existe uma provisão sobrenatural que Deus preparou, mas que talvez você ainda não tenha ativado. E é aqui que entra uma decisão espiritual chave que transforma totalmente sua realidade econômica. A provisão sobrenatural não depende das circunstâncias ou do que você vê ao seu redor, depende completamente da sua conexão espiritual com Deus. Lembre-se de como o boxeador Manny Pacquiao, conhecido não apenas por suas conquistas esportivas, mas por sua forte fé cristã, explicou em várias ocasiões que sua prosperidade financeira surgiu de colocar Deus em primeiro lugar, mesmo em seus momentos mais difíceis. Essa decisão literalmente desbloqueou uma provisão que estava além de suas expectativas naturais. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu ativo pessoalmente essa provisão sobrenatural no meu dia a dia? A resposta é simples e direta: aprenda a depender absolutamente de Deus antes de sua própria capacidade financeira ou de trabalho. Cada vez que você enfrentar uma situação econômica complicada, ore especificamente por provisão sobrenatural e declare em fé que sua provisão vem diretamente do céu. Isso não significa que você deva ficar de braços cruzados, significa que você deve começar a caminhar e agir como alguém que já recebeu a provisão divina. Quando você começa a viver e a tomar decisões com base nessa fé radical, você desbloqueia algo poderoso. Deus responde à sua confiança abrindo portas inesperadas,
provendo recursos que pareciam impossíveis e transformando radicalmente sua situação financeira. Então, hoje, decida conscientemente entregar sua situação econômica a Deus e confiar plenamente em sua provisão sobrenatural. Não duvide por um momento que Ele tem recursos ilimitados e está pronto para derramá-los sobre você. Prepare-se, porque sua vida está prestes a mudar radicalmente quando você entender como funciona a provisão sobrenatural que Deus preparou especialmente para você. Quero te revelar agora um dos princípios espirituais mais poderosos que existem e que pode transformar suas finanças imediatamente. Este princípio é tão simples que muitos o ignoram: agradecer antecipadamente. Pode parecer simples, mas quando você entender como funciona espiritualmente, garanto que experimentará uma multiplicação rápida como nunca antes. Em Filipenses 4:6, a Bíblia diz claramente: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em outras palavras, Deus não quer que você viva ansioso ou preocupado com sua situação financeira. Pelo contrário, Ele quer que, enquanto você ora, agradeça antecipadamente porque Ele já tem sua resposta pronta. Você pode ter ouvido falar sobre o poder da visualização e da gratidão em livros populares como O Segredo ou Pense e Enriqueça. Embora esses livros tenham princípios interessantes, a verdade é que este conceito não é novo. Ele está claramente estabelecido na Bíblia há milhares de anos. Deus já revelou o segredo muito antes, e hoje você pode aplicá-lo para experimentar resultados rápidos e claros em sua economia. Deixe-me contar brevemente uma história real. Recentemente, um empresário bem conhecido decidiu aplicar exatamente este princípio espiritual. Toda noite antes de dormir, ele agradecia antecipadamente por contratos e oportunidades que ainda não havia recebido. O resultado? Em apenas algumas semanas, começaram a chegar contratos que superavam em muito o que ele havia pedido ou imaginado. O mesmo pode acontecer com você. A única coisa que você precisa fazer é começar hoje. Antes que o dia termine, ore, agradecendo claramente pelas bênçãos financeiras que Deus já preparou. Agradeça-lhe pelas portas abertas, pelos recursos multiplicados e pelas oportunidades econômicas que estão a caminho de você. Ao fazer isso, você ativa um princípio espiritual imparável. Quero que você entenda algo muito importante: quando você agradece antecipadamente, está agindo com fé verdadeira, e Deus sempre responde poderosamente à fé autêntica. A partir de hoje, deixe para trás a ansiedade financeira e ative este princípio simples, mas poderoso, agora mesmo para experimentar uma multiplicação rápida e real em sua vida econômica. Agora que você conhece a lei espiritual da multiplicação e como ativá-la em sua vida financeira, quero te lembrar de algo: Deus já preparou os recursos, as oportunidades e a provisão que você precisa. Só depende de você agir e vê-la se manifestar rapidamente. Talvez hoje você sinta que há peças soltas em sua vida econômica, que lhe faltam respostas ou direções claras para alcançar a verdadeira liberdade financeira com propósito. É por isso que em nosso livro, 10 Segredos Bíblicos para a Liberdade e Prosperidade Financeira, aprofundamos cada uma dessas chaves, revelando direções práticas de Deus para desbloquear uma vida financeira estável, próspera e guiada por princípios eternos. Não se contente com as informações deste vídeo, porque o que você aprenderá no livro levará a sua prosperidade a outro nível. Você pode encontrar o link fixado nos comentários. Se esta mensagem tocou seu coração e você sente que precisa de oração, deixe-nos seu pedido nos comentários. Estaremos orando por cada pessoa que precisar,
crendo juntos que Deus trará transformação em cada área de sua vida. E quero te desafiar a fazer algo mais. Se você vir um comentário de alguém que precisa de oração, tire um momento e ore por essa pessoa. Quando intercedemos uns pelos outros, Deus ativa milagres em nossas próprias vidas. Antes de ir, quero que você declare nos comentários seu compromisso de colocar Deus em primeiro lugar com esta frase: eu coloco Deus em primeiro lugar, e Ele multiplica minha renda. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo com alguém que precisa aprender esta verdade hoje. Deus te abençoe abundantemente.